Paz seja convosco. Estou aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Você que ama, assim como eu, aprender mais de Deus, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Lucena, sou professora de escola bíblica na 12ª Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Franca, São Paulo. Sou da Igreja do Pastor Sérgio Cabeceira e Pastor Alice. Vamos então estudar a palavra do Senhor juntos? Nesse vídeo, nós vamos estar estudando sobre o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Esse capítulo começa com os ensinamentos de Jesus para os discípulos, né? O chamado, muito conhecido, Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E Jesus então começa aqui falando sobre as beatitudes, né, as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa bem mais que feliz, né, mais que feliz. Então Jesus aqui nos dá uma receita para sermos verdadeiramente felizes, né? E ele começa no versículo 3 falando bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui esse pobre de espírito, né, quer dizer, significa sermos vazios de nós mesmos, né? Estarmos prontos para recebermos o Espírito de Deus, aquilo que Deus quer de cada um de nós, né? Sem soberba. E ele dá logo uma lista, né, de como sermos bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, né? Quando nós estamos com o nosso espírito humilde, né? Quando o nosso espírito está humilde, nós reconhecemos que não somos nada diante da grandeza do Senhor. E isso muitas vezes nos faz chorar, nos faz sentirmos constrangidos, né? E quando choramos assim, então, nessa humildade, então somos consolados. E ele continua, né? Bem-aventurados os mansos. Então é uma sequência, né, de fatores que nos faz sermos felizes. Então, se você for ler, depois você lê, né, o capítulo 5 é bem extenso, né, são 48 versículos, então não dá para falar de cada um, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então vamos dar vamos só comentar um pouco sobre esse capítulo. Então, do versículo 3 ao 12, Jesus dá a receita da felicidade. Então vamos com calma, em casa você lê, medita sobre essa receita que Jesus nos dá. Do versículo 13 ao 16, Jesus ele fala aos discípulos que os discípulos são sal e luz, né? E é muito interessante nós notarmos, né, que antes de sermos essa luz, de fazer brilhar, ele fala para sermos sal. O sal antigamente era muito usado para a conservação dos alimentos. Isso me chama muita atenção. Quando eu trago para a minha vida esse versículo, eu penso que eu tenho que conservar a vida, né, daqueles que estão ao meu redor, ajudá-los a conservar essa vida. Eu tenho que ser tempero para a vida dessas pessoas que estão ao meu redor. Mas antes disso, né, nós temos que aprendermos que nós somos especiais assim, né? Porque há muitas pessoas que se sentem inferiores, e assim é difícil ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Então Jesus chama a atenção dos discípulos, né? A nossa atenção para sermos sal, para sermos tempero, para sermos na sequência luz, né? Para que as pessoas vejam as obras do Senhor na nossa vida, que a nossa luz tem que brilhar, né? Ele fala no versículo 16 que nós devemos ser luz, devemos deixar a nossa luz brilhar, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Através das obras que o Senhor faz na nossa vida. Essa é a verdadeira luz. Quando Jesus, nós vimos no capítulo anterior, que Jesus ele é a luz que chegou ali nas terras de Zebulon, e aqueles que estavam em trevas viram a luz, né? Então que nós sejamos luz, um exemplo de luz que eu acho muito bonita.
Tem até um hino, um louvor que fala disso, né? De ser o farol que brilha, né? O farol que conduz as pessoas. Então eu acho esse exemplo de luz muito interessante, que nós devemos ser o farol para que as pessoas consigam chegar ao destino, né? Que nós possamos iluminar o caminho das pessoas, amém? Tirar as pessoas da escuridão, do caminho de perdição, né? Do versículo 17 ao 20, Jesus ele vem falar sobre as leis, né? Ele fala que ele não veio abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la, ele veio para dar sentido a essas leis. E aí na sequência ele começa a citar algumas leis e ele então amplia, né? Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. E ele fala isso no versículo 20. E ele fala, né, que se nós não fizermos justiça além do que os fariseus fazem, então nós não herdaremos o reino dos céus. Ele fala isso não porque os fariseus não viviam as leis, eles viviam sim, eles eram religiosos, porém Jesus nos chama a atenção aqui para que a lei não é suficiente, não adianta, né, nós levarmos a lei como que diz, ao pé da letra, né? Nós temos que, então ele nos chama a atenção aqui para essa amplitude que ele dá às leis, né? Que nós temos que vivê-la também segundo o que o Espírito Santo nos conduz, segundo o que Deus quer, né? A justiça de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. E aí ele começa a citar então as leis, né, de Moisés, que eram leis bem severas, mas que nos ensinou muito, e Jesus não veio para apagar as leis de Moisés, mas ele veio para dar um sentido espiritual, né? Porque ele veio trazer o reino dos céus, né? Como nós já falamos nos outros vídeos, o Evangelho de Mateus, ele mostra Jesus como rei, né? Então, Jesus veio como esse rei para dar um sentido desse reino, né? Para as nossas vidas, para que possamos aprender então a tomar posse desse reino que Jesus veio trazer. E ele começa então no versículo 21 falando sobre o mandamento de Moisés, o sexto mandamento, né, que fala não matarás. E Jesus fala então que, né, não adianta só não matar. Se nós então temos ódio, né, nós temos ódio, isso é igual matar. Jesus explica isso do 21 ao 26. Né? E o versículo 23 e 24, os versículos, nos chamar a atenção para a nossa oferta, né? Muito sério essa questão de causarmos ódio, de causarmos queixas nas pessoas, né? Então, isso aqui é um reflexo das beatitudes que eu já citei ali atrás, né? Que fala de sermos pacificadores, de sermos mansos, né? Então, aqui fala que Deus não recebe a nossa oferta se algum irmão tem alguma queixa contra nós, né? Então, Deus não recebe a nossa oferta. E nós temos que lembrar que oferta não refere só a dinheiro, né? Pelo contrário, nossa oferta de louvor, as nossas ofertas de gratidão, então toda oferta que nós levamos diante do altar do Senhor, se algum irmão tiver alguma queixa contra nós, Deus não recebe essa oferta. Então isso é muito sério, que nós possamos refletir sobre isso. E eu acho interessante porque não fala de nós termos queixa contra alguém, né? É muito fácil, né? Eu tenho queixa contra aquela pessoa me irritou, eu tenho queixa contra ela. Ah, mas eu perdoo ela, tá tudo certo. Não, se alguém tem queixa, então vamos vigiar para que nós não causemos queixas nos outros. E se por acaso você sabe que alguém tem alguma queixa contra você, você tem que ir lá e pedir perdão. Ah, mas eu não fiz nada. A palavra de Deus fala aqui que se o irmão tem queixa contra você, você tem que ir lá e acertar isso. Amém? Deus, ele é muito santo, né? Ele nos ensina realmente a sermos santos, né? Então, se você quer ter uma verdadeira felicidade, cumpra a palavra do Senhor, as leis do Senhor, e você será bem-aventurado.
Do versículo 27 ao 30, Jesus ensina-nos a respeito do adultério. E é muito interessante, ele nos chama muita atenção a respeito do adultério. Aqui ele cita, né, se o teu braço, se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem uma mão do que com o corpo inteiro para o inferno, né? Ele fala bem forte sobre isso, para que nós possamos entender bem o significado, porque nós vemos, fala-se de adultério, a primeira coisa que vem à mente é o casal que um trai o outro, né? Isso de fato é adultério, mas Jesus nos chama a atenção que é algo além disso, né? Como eu já falei, ele veio para ampliar as leis, ele veio para dar sentido. E um versículo que eu gosto muito, que explica bem isso, é o versículo de Tiago 4:4. Tiago fala, né, na epístola dele, né? E ele chama de adúltero, né? Adúltera. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu acho esse versículo muito interessante, porque ele nos chama a atenção para sermos amigos de Deus, né? O que está além disso é adultério, e os adúlteros, então, não herdarão o reino dos céus. Na sequência, então, Jesus fala sobre o divórcio, né? E ele fala aqui porque lá nas leis de Moisés, né, Deus permitiu que houvesse o divórcio por uma necessidade, até Jesus mais na frente vai falar, por causa da dureza do coração dos homens, Deus permitiu então o divórcio. E aí ele fala então, mas se aquele homem que der a carta de divórcio para a mulher, se não for por adultério, ele está tornando essa mulher adúltera, e aquele que casar com essa mulher também será adúltero. Então é muito perigoso isso, né? Nós temos que prestar bastante atenção na palavra do Senhor. Por isso vemos tantas coisas acontecendo, né, na humanidade hoje, porque se pararmos para pensar, né, nisso, há muitos adúlteros por aí, né? Então que nós não sejamos mais que nós lutemos pelo nosso casamento, que nós possamos viver a plenitude da palavra do Senhor na nossa vida, das promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Do versículo 33 ao 37, Jesus ensina-nos sobre o juramento. Ele fala para não jurarmos nem pelo nome de Deus, nem por nada, né? Porque ele nos ensina sobre caráter aqui, né? Eu aprendo sobre caráter nesses versículos que Jesus fala sobre juramento. Ele fala-nos então que a nossa palavra, ela deve ser sim, o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. O que passar disso é do maligno. É isso que ele fala na palavra do Senhor, na Bíblia. É isso que Jesus fala aqui, nesse episódio, que ele está ensinando os discípulos no Sermão do Monte. Que a nossa palavra, ela deve ser confiável, que aquilo que nós falarmos, as pessoas devem acreditar, que não precisemos ficar jurando, precisamos ficar fazendo promessas, né? É isso que Deus quer de nós, uma postura santa, um caráter santo. Amém? Do 38 ao 42, Jesus nos ensina sobre a vingança, né? Nós sabemos que Deus, ele nunca gostou de vingança, tanto que a gente vê lá no comecinho, no capítulo 4 de Gênesis, onde Caim matou Abel, e Deus então ali não permitiu que Caim fosse morto, né? Pelo contrário, Deus então falou, né, se alguém matasse Caim, essa pessoa seria amaldiçoada. Então Deus meio que protegeu ali Caim, porque Deus não é assim. Apesar de num determinado momento, né, como Jesus fala aqui, da lei de olho por olho, né, dente por dente, num determinado momento ali Deus permitiu essa lei, mas ali mesmo na sequência, no livro de Levíticos, o próprio Deus, ele fala de não nos vingarmos. Eu vou ler para vocês
que é bem interessante. No livro de no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, Deus fala assim, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então Deus nos manda amar, né, e não nos vingar. Deus não é um Deus de vingança, Ele é um Deus de justiça. Amém? No capítulo 40, do versículo 43 ao 48, ele fala para amarmos os nossos inimigos. Fácil? Não, não é fácil, mas ele quer isso de nós, que nós amemos os nossos inimigos. Ele quer que nós oremos por eles, para que eles possam, então, vir para os caminhos do Senhor, ser transformado, assim como nós fomos também. Amém? Então, além de amar, nós temos que orar por eles. Eu acho muito, muito interessante os ensinamentos de Jesus. Gente, é muito rico. Vamos não só ler, né? Mas vamos meditar em cada palavra, em cada versículo. Ele termina aqui, Jesus, o capítulo 5, ele fala assim, ó: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E eu creio, então, que se Jesus fala aqui na palavra de Deus para sermos perfeitos, é porque é possível, né? Ouvimos muito nós mesmos, eu mesmo já falei, que o ser humano não é perfeito, perfeito é só Deus. Mas se Jesus aqui, o próprio Jesus fala para sermos perfeitos, é porque é possível. Mas, né, com toda a dificuldade que nós temos, que nós possamos nos esforçar para chegarmos o mais perto possível da perfeição que Jesus nos ensina. Ele nos dá aqui a direção para sermos perfeitos. Então vamos estudar e vamos chegar o mais perto possível dessa perfeição. Amém? No próximo vídeo nós estaremos estudando mais sobre esses ensinamentos, né? O Sermão da Montanha está do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, que nós possamos estar estudando e revendo várias vezes, até que todos esses ensinamentos possam ser absorvidos e que nós possamos colocar em prática. Amém? Agradeço a cada um que esteve comigo até aqui e que o Senhor possa abençoar você e a sua casa, em nome de Jesus.